E como se supera, ou pelo menos se tenta superar esse desafio, que é você pegar um texto que foi escrito aí por mais de 40 autores diferentes, num período de mais de 1.500 anos, isso a gente sendo aí bem otimistas, né? Algumas pessoas até estendem essa quantidade de autores e essa quantidade de tempo em que ele foi escrito, em um contexto assim de um outro lado do mundo, com uma outra cultura, uma outra história, e a gente traz isso para os dias de hoje, né? Um exemplo bem simples disso, por exemplo, quando a gente lê lá nos evangelhos, ou mesmo em outras partes, algumas orientações matrimoniais, e o pessoal de hoje em dia fala, poxa, mas como assim? A mulher, então, ela tem que ser quase que uma escrava do marido? É desse jeito? Como que a Bíblia fala uma coisa desse tipo? E por aí vai, né? Eu tô pegando em uma coisa leve, porque tem outros pontos onde as pessoas que criticam essa possibilidade de uma validação do texto bíblico no contexto contemporâneo batem pesado, assim, né? De dizer como isso pode ser relevante hoje em dia. E como que se faz para tentar superar esse desafio? Eu acho que a primeira resposta já está na sua pergunta. A gente tenta. A gente tenta. É um exercício de tentativa constante, permanente. E quando eu digo a gente tenta e é um exercício permanente, constante, isso necessariamente coloca aquele que está com o texto bíblico na mão na condição da humildade, porque uma das coisas que eu acredito que mais atrapalha a leitura do texto bíblico e a interpretação do texto bíblico é a prepotência de se julgar com a única interpretação correta. E isso empobrece a tradição religiosa, empobrece a relação humana dentro da qual essa interpretação está sendo feita, empobrece a resposta que se dá à angústia da alma humana, porque a alma humana é muito complexa. Então, se você acha que só existe uma interpretação correta da Bíblia, que é atemporal e é universal, você praticamente reduz um ser humano a uma coisa é, é, confinada num momento da história e numa cultura. Quer dizer, isso não é possível, né? Então, acho que a primeira coisa é a humildade de você entender que a sua perspectiva de interpretação do texto não é a única correta, e isso mantém você em diálogo constante, com uma abertura, com essa postura de aprendiz e tudo mais. A segunda coisa que eu acho importante, Alberto, é que a interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, né, o exercício de interpretação do texto bíblico com a exegese, com a hermenêutica, perdão, isso é uma ciência. Isso é uma ciência. E, assim como toda ciência, existe método, existe critério, existem informações que são pressupostas, existem axiomas, enfim. Para você lidar com o texto bíblico, você tem que estudar. E eu acho que isso é uma coisa interessante. E aí a gente pode fazer uma divisão de duas maneiras como você pode se aproximar do texto bíblico. Uma das maneiras é pessoal, particular, que nós podemos até dizer que é devocional, afetiva, da sua experiência espiritual, da sua experiência de fé, daquilo que é inspirador para você, daquilo que traz consolo, daquilo que traz discernimento, daquilo que anima a sua alma e a sua peregrinação humana, mas é sua, é do Alberto. Você com a Bíblia Sagrada na mão ou com o seu texto sagrado na mão, e você tem a sua experiência. Agora, quando você pega essa leitura pessoal, particular, afetiva, até mesmo mística, da sua experiência mística, e você quer transformar isso aqui numa regra para o todo, num padrão coletivo a ser observado, aí a gente tem que entrar numa outra discussão. E é aqui que entra a ciência. É aqui que entra a pesquisa histórica,
pesquisa cultural, o sentido das palavras. É aqui que, por exemplo, a gente vai estudar as traduções possíveis. Então, tem esse ditado italiano, né, que traduzir é trair. Por que que o autor escolheu essa tradução? Então, veja, um debate muito interessante que existe hoje sobre a homoafetividade. Há uma discussão se as palavras usadas no texto bíblico significam hoje, 2000 anos depois, numa cultura ocidental, fora do mundo grego, do mundo romano, a mesma coisa que significava lá. E se as pessoas não estão escolhendo palavras contemporâneas para traduzir um termo de 2000 anos atrás, para fazer com que aquilo que foi dito 2000 anos atrás, naquele momento histórico, naquela cultura, naquela situação, queira ser equivalente a um fenômeno que acontece hoje numa cidade como São Paulo, ou num centro como Las Vegas, ou em Londres, ou em Tóquio. Quer dizer, está vendo como não é simples? Então, tem que ter estudo. Eu uso a seguinte expressão, né, que eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo futebol, eu gosto de futebol. Uma das maneiras como eu desperdiço meu tempo é escutando o debate de futebol depois do jogo. Se foi pênalti, se foi impedimento, se não foi, e se o juiz acertou, eu fico escutando essas coisas. Então, de tanto, da minha vida toda escutando comentário de futebol, eu acho que eu entendo de futebol. Mas se Sim. eu sentar para conversar com Guardiola, ou com um Os técnico. comentaristas acham que Ah, entendem também, viu, Ed? eles também Até acham os comentaristas acham que entendem. é verdade. Mas eu imagino que se eu sentar para conversar com o Guardiola ou com um técnico de futebol, né, com o Carlo Ancelotti, eu falo, poxa, aí eu vou ver que eu não entendo nada, é que eu Sim. gosto. E é legal, porque eu me divirto, eu dou palpite, eu converso com meu filho sobre isso, entro em debate. Mas aí é a mesma coisa da Bíblia. Eu faço a minha leitura devocional da Escritura, sem o zelo do estudo, do aprofundamento, e me inspira, me abençoa, me dá caminhos, mas eu também sei que existe uma outra dimensão de leitura do texto sagrado, e é que exige muita responsabilidade, né?